Janeiro 30, lendo a história de Deus. Jó 29, a defesa final de Jó. Jó prosseguiu no seu discurso. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública. Quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. A voz dos nobres silenciava e a língua deles se lhes colava ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu despedaçava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava-lhes as vítimas. Eu pensava: morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. As minhas raízes chegaram até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. A minha glória se renovará em mim e novo será o arco na minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. As minhas palavras lhes caíam suavemente nos ouvidos. Esperavam por mim como quem esperava pela chuva e abriam a boca como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me sentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que planteiam pelos mortos. Jó 30. Mas agora eles zombam de mim. Homens mais jovens que eu, cujos pais eu teria rejeitado deixar, até mesmo com os cães pastores do rebanho. De que me serviria a força das mães deles, já que perderam o vigor. Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas e se alimentavam das raízes de giesta. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Berravam entre os arbustos e se amontoavam sob a vegetação. Prole desprezível e sem nome foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com as suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir no meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento. A minha segurança se desfaz como nuvem, e agora esvai-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos, as minhas dores me corroem sem cessar. Como um manto, Deus me envolve com o seu grande poder. Aperta-me como a gola da minha túnica, lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza.
Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim, te voltas com dureza e me atacas com a força da tua mão. Tu me apanhas e me levas ao sabor do vento. Tu me lanças de um lado ao outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado quando este, na sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade, que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. A agitação no meu íntimo não tem fim. Dias de sofrimento me confrontam. Perâmbulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. A minha pele escurece e cai. O meu corpo queima de febre. A minha harpa está afinada para cantos fúnebres e a minha flauta para o som de pranto. Jó 31. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não conta cada um dos meus passos? Se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, que Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se os meus passos se desviarem do caminho, se o meu coração foi conduzido pelos meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por alguma mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela, pois eu teria cometido um ato vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso seria como um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no interior da minha mãe não os fez também? Não é o mesmo que nos formou no ventre materno? Se não atendi aos desejos dos pobres, ou se fatiguei os olhos das viúvas, se comi o meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com os órfãos, porque desde a minha juventude os criei como um pai, e desde o nascimento guiei as viúvas, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque o aqueci com a lã das minhas ovelhas. Se levantei a mão contra os órfãos, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas. Pois eu tinha medo de que Deus me destruísse e, temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro: você é minha garantia. Se me regozijo por ter grande riqueza pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol no seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração, estes também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu, que nunca deixei a minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram na minha casa nunca tivessem dito: quem não se saciou com a comida de Jó? Porque nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se, como a humanidade, escondi o meu pecado, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse, eis a assinatura da minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito.
eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos. A ele me apresentaria como a um comandante. Se a minha terra se queixar de mim e todos os meus sulcos chorarem, se consumi os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daminhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó 32. Eliú. Então, esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. No entanto, Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rom, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó. Mas, mesmo assim, o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas, quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então, Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é quem deve falar. Pensava eu, os anos avançados é quem devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o fôlego do Todo-Poderoso. Não são os mais velhos os únicos sábios, nem só os de mais idade que entendem o que é justo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês falavam, esperei, fiquei ouvindo as suas considerações, enquanto vocês procuravam as palavras. Escutei com toda a atenção o que tinham a dizer. Nenhum de vocês, no entanto, demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos argumentos dele. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Jó, os seus amigos estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras fugiram deles. Devo aguardar. Agora que estão calados e sem resposta, também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar para encontrar alívio, tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.